A nossa saudação a você que está nos ouvindo e nos assistindo. E na entrevista técnica da semana a gente conversa então com o Giovanni Glatt, que é engenheiro agrônomo, né, que é também gerente da unidade da Cotriel em Jacuizinho. O Giovanni vai falar para nós um pouco então sobre as lavouras de inverno, né, e também destacar algumas questões de manejos da área de plantada de inverno aí na região de Jacuizinho. Bom, Giovanni, vamos começar falando sobre as questões da implantação dessas culturas de inverno, né? Nós viemos aí de um excesso de chuva no mês de maio e que, né, prejudicou quem ainda tinha um pouquinho de soja ainda para ser colhido, né? E como é que isso impactou na questão da implantação da cultura de inverno e também, claro, nos próprios solos, né, destinados às culturas. Saudação, Giovanni, e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Roger, e estendo a você, né? Bom dia a todos os nossos associados e ouvintes do programa da Cotriel. Infelizmente, né, tivemos essa intempérie aí, né, esse excesso de chuva em maio, aonde além, né, de acarretar prejuízos à cultura da soja, que ainda tinha ainda em torno aí de 30, 40% na nossa região aqui, ainda ocasionou o atraso, né, da implantação dessas lavouras de inverno e percas, né, percas em termos de estrutura de solo, teve muito problemas com erosão, enfim, então ocasionou muitos problemas e acabou atrasando a cultura de inverno. Isso, trigo, aveia, hoje aqui a gente está com parte implantada. Acredito que ainda tem aí um pouco de lavouras de trigo a ser plantadas ainda para terminar de plantar. A aveia foi plantada há poucos dias, né? Atrasou muito também o plantio de aveia. Então, foram séries de problemas aí que aconteceram nesse inverno, infelizmente. Mas como é que ficou a questão do solo, né? Ele ainda está sofrendo muito com esse excesso de chuvas, até porque o tempo ele não abre até para o pessoal entrar na lavoura, né? Como é que ficou a questão dos nutrientes, né? O que que você pode avaliar sobre a preocupação até que a área técnica tem com o solo nessa região e que foi uma região que também choveu bastante e sofreu a cidade, mas sofreu bastante o interior também, né? E não foi diferente para as lavouras, Giovanni. A gente sempre fala, né, que solo a gente constrói, né, e esse construir demora anos, né. Então a gente vê assim, é lamentável, né, tu ver um trabalho de anos indo embora, né, aquela matéria orgânica que você tem, né, na parte superficial dos nossos solos indo embora, né, a parte mais superficial. Isso não só de lavouras, né, que faziam divisa com rios, mas também de modo geral, né, isso foi perdido muito, né, as possorocas, enfim, erosões. Na cultura do trigo, agora mesmo, a palhada que a gente tinha, a cobertura, tem lavouras hoje que não vão conseguir ser plantadas até por essa perca, né, da estrutura do solo. Para ter uma ideia, tivemos até curso dos rios que mudou, lavouras que foram divididas por rio, então o cenário que a gente tem hoje, né, pós essa enchente, né, e vindo com esses dias aí, que com pouca luminosidade, com garoas, com chuva, realmente nos decepciona muito, né, porque é uma construção de um trabalho de anos, né, desse solo, dessa estrutura, que a gente perdeu naquelas enchentes, vamos dizer, em 3, 4 dias, mas vem seguindo, né, essas chuvas aí intermitentes, que não nos deixa trabalhar também, né, corrigir isso aí, né. Vai quanto tempo você estima aí para melhorar esse, para voltar os solos no stand do que era? Eu acho que, né, não vamos ter uma quantidade de chuvas em tão grande quantidade em tão pouco tempo nos próximos anos, né? O que a gente viu em novembro, o que a gente viu em janeiro, o que a gente viu em maio, acredito que nós não vamos ter mais, né? Mas para recuperar o solo vão muitos anos de trabalho árduo, como você disse, né? O solo se constrói, mas não é também de uma hora para outra. Vão muitos anos ainda, né? Com certeza, isso hoje é difícil até de quantificar, né? Porque vai em cima de muito manejo, né? De rotação de cultura, enfim, de estruturação de solo. Então, isso demora, né? Isso aí hoje é difícil até quantificar, né?
vai muitos anos, né? Infelizmente, com poucos dias aí a gente perdeu muitos anos de trabalho, né? Aí você volta com a cultura hoje de trigo que o preço né, pago está muito baixo, os insumos com preço um pouco elevado, né? Então, não fecha a matemática, não fecha a conta. Daí isso aí que nos preocupa ainda mais, né? Além de tu ter que reconstruir isso novamente, você se depara com essas situações também, onde a viabilidade do negócio está ficando cada vez menor. Creio eu que a área nossa aqui já diminuiu aí, comparado ao ano passado, em torno de 50%, se não for mais, porque tinha muitos produtores que iam plantar e, em virtude dessas chuvas aí, acabou atrasando e até acabou se decepcionando ainda mais, né? Vamos dizer assim, em plantar e desmotivando a planta, né? Mas seguimos, né? Seguimos firme aí, sempre do lado do nosso associado, do produtor, para achar um melhor caminho, né? A gente está conversando com o Giovanni Glatt, engenheiro agrônomo e também gerente da unidade da Cotriel de Jacuizinho. Como é que ficou, então, né, Giovanni, a distribuição em termos de culturas de inverno? Você acabou de dizer que baixou 50%. O que né, o nosso associado investiu? Investiu nas tradicionais aveias, né? O que a gente pode dizer, o que o pessoal está colocando em termos de culturas de inverno para fazer uma cobertura para esse solo que foi tão atingido pelas chuvas, principalmente do mês de maio? De modo geral, o produtor ele investiu na aveia, né, para cobertura. Nós temos algumas áreas aí de canola também que foram implantadas, né, um cenário um pouquinho diferente, né. A gente está sempre buscando, né, alternativas e a gente achou essa uma alternativa para a gente começar a ver. Então, algumas áreas a gente tem de canola. Tirando isso, né, as áreas que não são trigo, o resto é tudo aveia, né, implantação de aveia para cobertura, né, para nós começarmos a reestruturar esse solo de novo, né? Tendo em vista que não é só a cobertura, né? Hoje, tu tendo uma planta, né? Ela se torna uma planta de manejo para invasoras, enfim, não é só a estrutura do solo, mas até a própria invasora para ter uma cultura hoje estabelecida também se torna viável, né? Giovanni, recomendação para esse momento, né, para o que está colocado no solo, né? Como é que está esse desenvolvimento e o que a área técnica tem recomendado para o produtor em termos de aplicações, né, de algum nutriente, e a questão de aplicação, se há necessidade de aplicar para doenças, para alguma praga que já tem que ser prevenida, que recomendação você deixa aí para o nosso associado? Hoje eu chamaria atenção pela distância, né, que muitos manejos, né, se for ver aquela semana de sol que deu, já faz uns 15, 20 dias, né, e isso aí muitas das lavouras acabam que não tiveram a implantação, né, do trigo, e acabou esperando, né, da condição de clima, e foram dessecadas, né, com essa dessecação, né, antecipada e com a presença da chuva, acabou que essas invasoras acabaram rebrotando, acabaram nascendo novamente. Então, se o produtor ainda tem alguma coisa por plantar, que, né, tem que dar uma olhada de novo na lavoura, ver como é que está essa invasora, se ela não rebrotou, se não nasceu de novo, para fazer uma pré-dessecação, né, antes do plantio de novo do trigo. Questão dos nitrogenados, né, da ureia, a gente, né, começar a fazer isso, o uso agora é importante também, né? Esse aporte de nitrogênio, porque essa planta, como ficou, as que nasceram, né? Então, com falta de luz, falta de fotossíntese, e com a aplicação do nitrogênio, a tendência é que melhore bastante nos próximos dias. Então, esses seriam os manejos principais que a gente teria agora, né? Esses cuidados com a cultura. E é claro, né, Giovanni, a gente tem que dizer, né, que o nosso associado já tem que começar a se preocupar para a próxima cultura de verão. Nós estamos aí há pouco menos de 90 dias aí para já começar a pensar, outubro, novembro, já tem gente que já está começando a pensar, a planejar. Quanto mais cedo planejar, melhor, né? A gente vai ter, claro, evidentemente, todo mundo sabe o que se passou, mas tem que olhar para frente, né? Não pode deixar, porque vem aí a cultura carro-chefe da região e o produtor tem que estar pronto e se planejando quanto mais cedo, melhores os resultados que ele vai obter, né? Com certeza, com certeza. Hoje é planejar, né? Planejar a cultura.
né, antever a questão que a gente está vendo aí, as questões dos insumos hoje, fertilizante principalmente, nos preocupa um pouco a questão do transporte, enfim, né, a questão dos próprios negócios que foram feitos mais no tarde, então, o produtor aí se precaver quanto a isso, né, porque ter os insumos disponíveis já na época ali é de grande importância, né, para se planejar para a planta de verão. Então, hoje, a mensagem que ficaria para o verão é se planejar, né? Ter os insumos no momento certo, né? Numa empresa que tu sabe que a gente tem sempre disponível esses produtos, claro que, né, o produtor tem que procurar fazer, né, a sua compra e garantir o seu produto, né, para a hora. E ver a questão de previsão, né, a questão climática, a gente sabe que é para ter uma mudança, mas a gente não sabe se vai ser repentina ou não. Então, sempre estar atento a essas mudanças climáticas, né, estar atento às cultivares que vai ser implantadas, né, quanto ao ciclo, para fazer a nossa parte, que planejar, sim, fazer o nosso melhor na melhor época, né, e esperar, né, esperar ver o que nos reserva a questão do clima aí para frente. Obrigado. Eu conversei então com o engenheiro agrônomo Giovanni Glatt, que é gerente também na unidade de Jacuizinho, na entrevista técnica da semana.